vamos gravar. Quem que deu feedback aí que conseguiu verificar lá dentro do Moodle? Foi o Antônio? Antônio, você viu lá? Foi ele. E aí, professor? Obrigado, hein? Tá mais fácil? Como é que tá esse Moodle novo? Tá mais complicado? É igual ao anterior? Professor, hoje eu entrei, eu achei bem prático, hein? Tá pior procurar do que o conteúdo, tá bem prático. Você tá em qual semestre, Antônio? Segundo ou terceiro? Tô no terceiro, tô no penúltimo. Tá. Tem alguém de semestre diferente que conseguiu abrir? Porque eu postei uma vez só, né? O semestre passado eu tinha que entrar em cada sala e postar o conteúdo em cada sala. Jennifer? Boa noite, gente. Boa noite. Você chegou a ver lá o material? No Moodle? É. Então, eu entrei no seu, aí primeira aula, aí não tem nada. É ali onde está escrito primeira aula? Na primeira aula tem logo lá o material parte 1. Deixa eu ver. Não precisa ver agora não, tá tranquilo. Eu só queria que vocês me dessem o feedback, porque eu também estou me acostumando com essa versão nova. Aquela história, lembra que eu falei para vocês da zona de conforto? Até então eu estava acostumado com a plataforma. Agora está entrando outra plataforma, eu tenho que me acostumar. E é assim Mas, que a vida... Quando a gente fala aula 1, introdução, aí aparece um PowerPoint que não tem nada que eu baixei e embaixo saiba mais, gestão de projetos, é isso? Olha só, não, aí você está em outra aula. Gestão de projetos eu acho que é do Maurício. Ah, por isso que eu estou errada aqui. Isso, então, a nossa é planejamento de sistemas de transporte. Mas olha só, eu ainda não deletei as outras coisas, eu só coloquei o plano de ensino nosso no começo e coloquei a aula no começo. O restante eu ainda vou apagar, tá? Eu só estou querendo saber se vocês estão conseguindo enxergar, para deixar bem limpo, para deixar a aula e depois o vídeo que a gente está fazendo. Boa noite, professor. Tem um negócio aqui que é o texto, atividade 1 e tarefa, atividade 1, seu. Então, Lara, olha, turminha, o que eu fiz? Hoje eu entrei na plataforma, descobri onde estava a nossa disciplina, coloquei o plano de ensino e coloquei a primeira aula. O restante, Lara, eu ainda não apaguei. Tudo isso que não for parte da nossa aula, eu vou deletar ainda, tá? Ok? Entendido? Eu só queria saber se vocês conseguiram entrar, se conseguiram ver o plano de ensino e a nossa primeira aula. Conseguiram? Beleza. Aí eu vou ver que aquele restante, aquilo ali parece ser um modelo para que todo professor siga aquele modelo. Mas eu não vou dar aquele conteúdo, Lara. Tem hora que vai ter exercício, tem hora que não vai ter. Aí eu vou lá e deleto. Não vai aparecer. Ok? Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos fazer o nosso... Ô, professor. Oi. Professor, e a forma para marcar presença lá, como é que faz? Então, boa pergunta. Não tem nenhuma mensaginha lá, não? Não, procurei lá para não ter problema de falta, né? Futuramente, eu não sei, eu vou vasculhar mais, eu vou mexer mais, mas eu não me encontrei, não. A matéria tua eu achei, a matéria sua eu achei, eu só não achei o lugar de colocar presença lá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um print na tela e eu vou colocar lá na salinha lá. E aí a gente vai observando, por exemplo, nas 2 aulas que nós tivemos, as 3, na primeira não teve, né, porque foi a abertura da Mônica, mas na semana passada e ontem, os 16 estavam presentes. Na nossa sala tem 16, então não tem falta para ninguém. Agora, quando tiver, por exemplo, 17 alunos cadastrados na nossa sala e só tiver 16 presentes, aí eu vou ter que procurar para ver quem colocou. Mas aí eu vou pelo print screen por enquanto, tá? Tranquilo? Professor, você pretende tirar o print no começo da aula ou tipo, no meio da aula? Porque as suas 2 dias da semana, segunda e terça, é a primeira aula. Isso. E para mim chegar às 7 horas está bem complicado, então acaba chegando entre 7h10, 7h15. Aí eu queria saber disso também, para não tomar falta. Tati, então qual o horário melhor para você? 20 horas? 20h10? É o horário que eu vou fazer. Então,
eu não tiver o Zoom da Unimes, eu vou ter o Zoom da Unimes segunda na primeira aula e quinta na primeira aula. Então, eu vou pegar uma sala com vocês e uma sala com o Tomé. Na terça-feira, eu vou fazer 2 Zooms. Então, eu começo um Zoom, a gente para e começa o outro. Então, lá pelas 20, 20 e 10, eu vou dar um print da tela, que aí facilita para quem não conseguir chegar logo no começo. E aí, normalmente, 20 horas tem que estar todo mundo presente, né? Ok? Ah, não, tudo bem. Eu sempre chego... Hoje eu consegui chegar mais cedo, mas eu sempre chego em casa às 7h15, 7h10. Por isso que eu perguntei. Tá bom. Beleza. Jennifer, teu microfone está aberto, Jennifer. O meu? Meu Deus! É o do Jarbas. O Jarbas também? Tem alguém com o microfone aberto que eu estou ouvindo o jornal. Na hora que eu for falar, o jornal vai ficar aparecendo. Tupinha, dá uma olhada aí no microfone aí. Deixa eu ver. Aí, Beleza. Vamos lá, turma. Então, olha só. Opa, mudou de tela aqui. Não era para mudar. Na última aula, a gente falou dos conceitos, né? A gente chegou a falar dos conceitos de administração, do conceito de gerenciamento, do conceito de gestão, e depois a gente foi no exercício, ok? E aí vocês, cada grupo esquematizou o sistema de transporte brasileiro. Alguns nicharam, focaram um pouco mais, outros foram mais genéricos, certo? Então, nós vamos hoje falar um pouco assim do que é o planejamento. Então, nós estamos falando de planejamento de sistemas de transporte. Então, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que ter um foco. Qual é o foco? Né? O que a gente está planejando? Então, eu trouxe aqui 3 exemplos básicos do que é um planejamento em termos de sistemas de transporte, para vocês entenderem a magnitude que é isso aqui. Porque quando a gente fala em transporte, a gente está pensando sempre na logística, naquilo que a gente faz numa empresa que faz a entrega do produto, num iFood, numa empresa de aviação, numa empresa de caminhões, a gente está pensando, está focando. E quando a gente fala em planejamento de sistemas de transporte, a coisa é um pouco mais ampla. Tá certo que vocês estão no curso de tecnologia em logística. Ah, professor, eu vou estar sempre voltado para logística. Transporte, para mim, é movimentar a carga do ponto A para o ponto B. Ok, não estou dizendo que não, principalmente quem está no chão da fábrica na logística, né? Está sempre pensando nisso, em armazenar, transportar, armazenar, transportar. Mas não é só isso, né? Então, eu trouxe esses 3 básicos aqui para você, que o planejamento de sistema de transporte tem a ver com um planejamento urbano. Então, no que é esse urbano? Então, por exemplo, eu estou falando do sistema de transporte de pessoas, por exemplo. Então, vamos pensar assim na região da Baixada Santista, na região metropolitana da Baixada Santista. Como é que é feito o planejamento do sistema de transporte? Então, por exemplo, né, estou dando um exemplo do que seria essa magnitude do sistema de transporte. Eu teria o planejamento urbano, aonde a gente vai ver leis e regulamentos do uso e ocupação do solo. Eu tenho que ver o controle de polos geradores de tráfego. Então, como é que eu faço isso? Por exemplo, por onde vão passar os ônibus? Né? Os ônibus, eles passam por qualquer rua, certo? O trólebus, como é que é o trólebus? Olha, o trólebus ainda tem, né, em Santos. Por onde que eles passam? O VLT, por Alguns onde... pontos têm restrição, né? Oi? Alguns pontos têm restrição, né? O ônibus não tem restrição? Alguns pontos têm restrição. Isso, então. Por isso que tem que ter logo de cara o planejamento urbano. Leis e regulamentos de uso e ocupação do solo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Lá no terminal de Cubatão da Transpetro, em 2010, a gente fez um projeto, que é uma aula que vocês estão tendo aí com o Maurício, né? Eu acho que é com o Maurício que vocês têm essa aula. Boa noite, professor.
Boa noite, Salim. turma. Boa noite. Desculpa a demora, a internet estava complicada, tá? Sem problema, Salim. E aí o nosso projeto previa o carregamento de carretas. Carretas com óleo combustível que iam sair lá do nosso terminal em Cubatão, no pé da serra, e iam lá para Replan, lá numa refinaria de Paulinha, lá perto da região de Campinas. E a gente estimava fazer uma movimentação de 60 carretas por dia. Esse projeto demorou uns 2 anos, porque a CETESB, só a CETESB, hein, nem os municípios tinham entrado, buscou junto com a gente o que queria gerar de tráfego. Não era nem uso e regulamentação do solo, não. Era o controle de polos geradores de tráfego. Como é que eu ia fazer para colocar 60 carretas saindo ali do nosso terminal, essas 60 carretas saindo com média de 30 a 45 toneladas de óleo combustível, subindo a serra e chegando lá na região de Campinas. Então, isso tem que ter um planejamento urbano. Como é que isso é feito, né? Então, eles vão verificar essas leis e esses regulamentos, ok? Depois que a gente passou por isso, depois que a gente avaliou tudo que tem a ver com o urbano, a gente passa efetivamente para o planejamento do transporte, ok? Então, eu vou ver qual é o sistema viário que eu vou usar. Vou usar transporte público ou não? Vou oferecer transporte público? Vou ter operação de transporte público? Vou fazer o controle de transporte público? Vou fazer uma avaliação do transporte Professor, público? essa tomada de decisão, de planejamento, a gente tem que verificar a região conforme a necessidade que o público utiliza mais, seria a demanda, né? Sim. Transporte público, transporte particular, privado. Então, mas nós estamos falando de uma área do planejamento. O projeto que eu dei exemplo já acabou, tá? Aquele das 60 carretas do terminal de Cubatão. Aquilo é transporte de carga mesmo. Esse aqui eu estou dando um exemplo do planejamento do sistema de transporte. Então, quando foram pensar no VLT, o que eles tiveram que verificar? O planejamento urbano, o planejamento do sistema de transporte. Aí sim eles vão verificar isso que você falou. Então, por exemplo, o VLT ele é intermunicipal, certo? Ele pega Santos e São Vicente. Então, quem é o órgão que regulamenta o transporte intermunicipal? Então, já não é nem mais Santos, já não é nem mais São Vicente. Passou a ser a região metropolitana. Quem é que faz a regulamentação desse transporte intermunicipal? Ok? MTU? Oi? A MTU? Empresa Metropolitana de Transporte Urbano. Isso. Então, é MTU. Então, não sei se vocês viram aquele ônibus azulzinho, primeiro que apareceu o Santos São Vicente, ele antigamente era de uma empresa particular, depois foi para o Estado, e aí é de uma empresa gerida pelo Estado, né? De repente ele voltou a ser particular, mas gerida pelo Estado. Então, é isso que acontece quando a gente fala do planejamento de transporte. Viu o modelo do planejamento urbano, viu o modelo do planejamento de transporte, agora eu vou entrar no planejamento da mobilidade. Como é que eu vou fazer isso? Vocês fizeram, o ano passado, ou o ano retrasado, um trabalho com o professor Rafael, não foi? Em que vocês até levaram esse projeto lá para o Santa Cecília. Sim, apresentamos. Falei sobre a dessa travessia. Então, mais ou menos é isso que ele fez lá com vocês. Só que agora a gente está dando foco nessa coisa chamada planejamento. E aí, por último, a gente vai no planejamento da mobilidade. Então, tem que ter um planejamento geral, planejamento da circulação e estacionamento, operação do dia a dia, o cotidiano, a fiscalização, o controle, a avaliação e a administração. Então, vamos pensar assim. Vamos pensar no VLT. O VLT. Aonde está a administração do VLT? Alguém sabe? Onde fica, fisicamente? São Bernardo, São Paulo? Não, do VLT aqui de Santos, do nosso aqui. Administração, avaliação... Na Ponta Praia ali.
Não, não fica na ponta da praia. Fica ali perto da Rodrigues Alves, lá na no última final da estação lá Rodrigues dele. Alves. Fica no estuário, professor. Estuário, Macuco ali. Fica no estuário, isso. Então, lá é que faz o planejamento geral, o projeto de circulação e estacionamento, onde os VLTs ficam parados, é lá. Onde faz a manutenção, é lá. Onde faz a operação do cotidiano, é lá. Agora, onde faz fiscalização, controle e avaliação, já são nos pontos de operação. Então, tudo isso é o que a gente verifica de uma forma geral. O que eu estou falando aqui para vocês? Ah, professor, isso aqui vale para uma outra empresa? Vale. Certo? Vale para qualquer tipo de empresa. Como é que você faz as etapas? Esse aqui é para um transporte público, tá? Mas e como é que eu faço para um transporte privado? Como é que vocês acham que a Uber, né, Antônio Carlos? Como é que a Uber veio parar aqui em Santos? Vocês acham que a Uber teve que fazer um planejamento urbano? Vocês acham que ela teve que fazer um planejamento de transporte? Vocês acham que ela teve que fazer um planejamento de mobilidade? Sim. 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 É claro que ela fez isso. Com certeza. Fazer um levantamento, né, professor? Então, vale a necessidade do cliente, né? Vale a pena para ela fazer isso? Vale. Sim. Então, quantos municípios brasileiros nós temos? Só para ter uma ideia, para falar para vocês. Nós temos aproximadamente 5.570 municípios brasileiros. Aí eu vou perguntar para você, Antônio Carlos, quantos municípios a Uber atende? Ah, professor, eu acho que é 3.500, viu? Vou chutar. Não sei que é exato. Eu acho que é 3.500. É menos de 300. Não sei que é verdadeiro. Não, é menos Quanto? de 300. Menos de Menos? 300. É. Ah, eu sabia. É, cara, sabe por quê? O que acontece com a Uber? A Uber, ela quer entrar nas grandes cidades, que tenham grande movimentação, grande número de carros, grande número de pessoas. Aí ela fez um mapa dessa mobilidade, desse planejamento urbano, e ela está entrando devagarzinho, aonde é viável economicamente, né? Financeiramente, que a gente está falando. Economicamente é um pouco mais amplo do que o financeiro. O financeiro tem a ver com o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Economicamente é a viabilidade do negócio. E isso acontece. O aplicativo que tem o maior número de cidades hoje no Brasil é o iFood. O iFood chega a 1.700 municípios. E nós temos 5.570 municípios. Então, só para vocês terem uma ideia. Mas, professor, então você está falando que a possibilidade de o Uber entrar num outro lugar é muito grande? É. Basta o quê para isso? Eu tenho que fazer um planejamento. Fazer um planejamento do sistema de transporte. No caso do Uber ou do iFood, eles vão fazer isso aqui, tá? Planejamento urbano, planejamento do transporte, planejamento da mobilidade. Certamente. Beleza, turma? Perguntas aqui? Hoje... Tudo bem, professor. Tranquilo. Hoje eu vou falar para vocês. Eu acho que o número de alunos presentes está baixíssimo, né? Se ontem estava bom, hoje está baixíssimo. Não sei o que aconteceu com a turma. Tá? Aí é lógico, né? Vocês é que tem que estar se coordenando com relação. Mas daqui a pouco eu vou tirar um print já para a gente ver como é que vocês estão. Bom, olha só. Agora a gente vai dar uma focada naquilo que a gente faz, ou seja, transporte para logística, ok? Esquece um pouco o planejamento do sistema de transporte urbano. Como é que a gente planeja o nosso sistema? Lembram do semestre passado? A gente falou muito do triângulo da tomada de decisão. Naquele triângulo de tomada de decisão, a gente tinha o armazenamento, o transporte e a localização. A localização. Certo? Agora é como se a gente já tivesse definido tudo isso. Eu vou planejar o meu sistema de transporte. Como é que eu vou fazer isso aqui? Planejamento, né? Então, eu vou identificar as necessidades de serviço ao cliente. O que significa isso? Vamos lá, me ajudem.
O que significa? Estamos na sequência, hein? Planejamento do sistema de transporte. Primeira coisa. Seria melhorar os processos, professor. Você Não, mapear Antônio, e melhorar os processos. Antônio, olha só, calma. Melhorar significa algo que eu já estou fazendo. Olha a palavra. Identificar. Então, o que eu tenho que fazer primeiramente? Identificar os problemas, né, que são as necessidades, o que o cliente está precário. Ó, não vou falar para você que está errado, Salim, mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma palavra mágica. Análise. Levantamento. Pesquisa. Pesquisa. Primeira coisa, como é que eu vou identificar a necessidade do meu cliente? Fazendo uma pesquisa. Pesquisa. Lembrem-se sempre dessa bendita palavra mágica. Pesquisa. Como é que eu posso fazer a pesquisa? Vamos lá, turma. No Google, artigo. Via internet, pesquisando, né, quais são as necessidades dos clientes. Legal, muito bem. Em tempos de pandemia, eu posso fazer de pesquisa, eu posso você mapear. Eu posso fazer um formulário e mandar para os clientes, certo? Posso fazer uma pesquisa na internet. Mas eu já mapeei esse meu cliente. Eu já sei quem é o cliente. O que eu faço, então? Defino os objetivos. Calma, Salim, você já está indo lá na frente. Vamos falar assim, que a empresa do Salim tem lá é um hortifruti, lembra dessa empresa? Do hortifruti que a gente vai fazer o delivery, ok? Essa é a empresa do Salim. Salim, você não quer fazer entrega, mas eu tenho uma empresa de entrega, eu tenho uma empresa de transporte. Aí o Salim fechou comigo, ok? O que eu tenho que fazer, Salim? Eu tenho que fazer uma pesquisa junto à tua empresa. Para fazer essa pesquisa, tira o Google Forms, tira a internet. Eu sei que é o Salim. O Salim conhece a empresa dele. Eu vou fazer uma visita. Auditoria? Visita. Lembrem-se disso, turma. Eu vou fazer uma visita. E nessa visita aí, sim, Gabriel Salim, eu vou fazer a pesquisa. O que eu preciso saber? Olha lá. Identificar as necessidades de serviço. De serviço do cliente. Ao cliente. Eu sou o fornecedor da empresa e você é o meu cliente. Você precisa de uma empresa que faça as entregas. Você vai montar a cesta bonitinha para cada cliente que pedir. Eu não quero ter motoboy, eu não quero ter carro, porque minha empresa vai cuidar somente dos hortifrutis. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até aí, Salim, identificar suas necessidades. Quais são as suas necessidades? Certo? Beleza, Salim? Beleza. Então, eu faço isso através de uma pesquisa, fazendo uma visita de campo à empresa do Gabriel Salim. Aí, muito bom. Eu já consegui identificar as suas necessidades, Salim. As necessidades da sua empresa, lógico, né? O que eu tenho que fazer? Agora, se já conseguiu identificar as necessidades, tem que tomar uma decisão, definir os objetivos. Pode ler mesmo, pode ler. Definir os objetivos do serviço ao cliente. Isso. Então, vamos agora entender o que significa isso. O que são objetivos? O objetivo é o que a empresa... O objetivo do serviço que a empresa pretende demonstrar para o seu cliente. Muito bem. Gabriel Salim, você é a empresa que vai fazer a entrega, não é o delivery, né? Mas você que vai vender as cestas. Qual é a tua previsão de entrega de cestas por dia? Fazer entrega de 100 cestas por dia. Muito bem, Salim, parabéns. Então, eu sabendo da sua necessidade, eu vou definir os objetivos. Ou seja, para entregar 100 cestas,
Como é que eu vou fazer isso? Certo? O objetivo é assim, eu tenho que entregar 100 cestas. Eu falei para o Salim que eu vou entregar. Eu, internamente, tenho que definir os meus objetivos. Quantos veículos eu vou ter? Aliás, que tipo de veículo eu vou ter? Quantos veículos eu vou ter? Esses veículos vão ser próprios ou alugados? O motorista vai ser meu empregado ou vai ser terceirizado? Então, eu vou começar a definir esses objetivos, que, na realidade, poderiam até ser metas aí, nesse caso, né? O objetivo seria atender a necessidade da empresa do Salim. E quais são as metas que eu tenho que fazer para atender esses objetivos? Eu posso dividir, às vezes, objetivo e meta. A metas pode ser de quantidade de cesta, de lucro, não é? Não, aí é da empresa do Salim. Eu tenho que atender a necessidade de 100 cestas por dia. Como eu vou atender é um problema meu. Então, eu posso chegar para o Salim também. Olha só, pessoal, depois a gente vai fazer um exercício sozinho, bem parecido com isso que eu estou falando. O Salim chegou e acertou com o cliente dele que, a partir do pedido, o cliente fez o pedido, ele vai demorar no máximo 20 minutos para entrega. Pode ser isso assim? Pode acontecer isso? Pode, dependendo da situação, né? Eu estou falando que você definiu, Salim. Você definiu que em cada venda para seu cliente, você não vai passar de 20 minutos. Sim, quem é o responsável pela entrega? Responsável pela entrega é a minha empresa. Sou a minha empresa. Não, você é responsável por fazer a cesta. Eu tenho que pegar a cesta na sua empresa e entregar para o seu cliente. Ah, o responsável, no caso, é você que ficou encarregado de entregar. Isso. E aí eu vou descer ao nível mais baixo agora do meu planejamento, que eu vou projetar o sistema de transporte de acordo com o que você falou que vai fazer para o seu cliente. Então, se você, por acaso, falou que vai entregar cada cesta em no máximo 20 minutos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar, não é mais definir. Eu vou projetar. Eu vou precisar ter 3 veículos à disposição para que dentro daquele período de 1 hora, ou de meia hora, ou de 20 minutos, eu tenha sempre uma rotatividade. Vamos pensar assim. 100, alguém tem calculador aí? 100 cestas por dia. Certo? 100 cestas por dia. E a empresa do Salim trabalha 10 horas. Quantas cestas por hora eu tenho que entregar? Só fazer 100 dividido pela quantidade de horas. 100 dividido por 10 dá igual 10. A 10. Certo? Então, a minha empresa, a empresa do Marcelo, tem que entregar 10 cestas por hora em média, tá? Em média, para a empresa do Gabriel Salim. Se eu demoro 20 minutos a cada pedido, certo? 20 minutos a cada pedido, em 1 hora, se eu tiver um entregador, ele vai demorar quanto tempo? Em média, sempre falando em média. 20, 20 e 20 vai dar 3. Dentro de 1 hora, esse entregador consegue entregar 3 pedidos. Se eu tenho que entregar 10 pedidos em 1 hora, quantos entregadores eu tenho que ter? Tá dando para entender? 4. Oi? 4, né? Porque ó, se eu colocar 3 empregadores, se em 1 hora um faz 3 entregas, se eu colocar 3 já daria 9. Então, na verdade, eu teria que ter 4 para ter acima de 10. Isso, olha só. É lógica, mestre. Na lógica, não existe 3,1 entregador. Se eu tiver 3 entregadores, eu só vou entregar 9. Se eu tiver 4 entregadores, vai sobrar. E o que eu faço? O que eu faço? Eu ponho 3 ou 4? Corro o risco de atrasar uma ou pago a mais um entregador? Sempre arredonda para mais. Você paga mais para o entregador. Melhor que decepcionar no serviço. Muito bem. Sabe qual é a resposta dessa? Depende. Depende por quê?
Quando eu identifiquei a necessidade do serviço do Salim, e ele falou que entregava em 20 minutos, eu tenho que saber se eu vou ter multa ou não. Se eu atrasar e tiver uma multa, e essa multa compensar eu colocar o quarto motoboy ou o quarto veículo, eu vou lá e coloco. Se essa multa, por acaso, não compensar e der para fazer em 3 e eu tenho que fazer um cara rodar mais rápido, eu deixo 3. Isso é complicado, turma. Às vezes, a gente fala naquilo que está na ponta da língua, né? O mais fácil. Mas olha só, como tudo é uma média, qual é a média disso tudo? Eu tenho que fazer a conta. Eu tenho que começar a criar um histórico disso daí. Nunca fizemos isso, a nossa empresa nunca fez isso, então eu começo a criar um histórico. Mas isso aí também é muita previsão também, né? Fazer uma análise, né? É igual tu falou, para tu ter uma média, você tem que ter um número aproximado para você chegar a uma conclusão. É igual a resposta do senhor, depende. Né? Depende, pode ter consequência lá na frente. Né? Então, se eu acertei com o Gabriel Salim naquela visita de que eu seria o responsável pelo atraso e eu pagaria uma multa, cara, aí eu não tenho dúvida, vou colocar 4 no começo. Tá? Por isso que a gente tem que fechar tudo no nosso planejamento. Quando eu estou planejando, eu tenho que gastar muito mais tempo planejando para não gerar problema futuro. Ok? Isso serve para vocês no dia a dia. Eu tenho que, vamos pensar assim, não é gastar, investir tempo em planejamento para não ter problema no projeto. Então, eu invisto. Eu chego lá para o Gabriel, mas você prometeu 20 minutos, eu não vou conseguir, não sei o que. Eu falo, se vira. Cobra do jeito que você quiser, põe a gente, eu vou falar, eu vou entregar em 20 minutos. Então, é essa a ideia, a gente investir no planejamento para que eu identifique todas as necessidades que eu tenho que atender esse serviço do cliente, eu defino o macro dos meus objetivos e depois eu projeto o meu sistema. Aí eu falo para o Gabriel, legal, eu vou ter que colocar 4 motoqueiros, mas eu tenho que pagar. Então, você está disposto a pagar isso ou não? Aí o Gabriel fala, tranquilo, estou disposto. Por quê? Porque o meu serviço é diferente dos outros, eu tenho um diferencial. E o cara, durante as 10 horas em que eu estiver aberto, eu demoro no máximo 20 minutos. E eu sei que o meu cliente está disposto a pagar por isso. Legal, beleza, então vamos fazer. Ok? Então, isso demanda muito tempo. Então, quando a gente fala nessa hora do planejamento, eu tenho que estar pensando que eu vou demandar um pouco mais de tempo para que a gente consiga atender, olha só, 3 requisitos básicos, né? Identificar a necessidade, definir os objetivos e projetar o sistema. Difícil isso aí, turma? Difícil? Tranquilo, professor. Tranquilo? Até agora é tranquilo. Se cair uma pergunta dessa na nossa avaliação, tá tranquilo? Lembrando que sempre que eu pergunto descreva, eu vou pedir o quê? Defina. Então, olha só, essa aula está sendo gravada para vocês depois ouvirem. Então, não é só pegar e escrever o que está escrito aqui, ó, o planejamento do sistema é assim. Faço isso. Não. Você vai ter que dar o exemplo, principalmente, né, que é o que a gente vai fazer. Então, eu vou pedir agora, olha só, nesses 10 minutinhos, tá? Vou tirar o share aqui, stop share, vamos ver quantos alunos tem. Olha, só 13, hein? Só 13. Vou dar um print screen dessa tela aqui. E eu vou pedir para vocês, olha só, vou pedir para vocês fazer um exercício com essas 3 coisinhas aí. Ok? Então, vocês vão lá verificar, fazer uma visita no cliente, ok? Vão definir os objetivos e vão projetar o sistema. Para quê? Vamos pensar aqui que os Correios vão fechar todas as agências em Santos. E eu vou fazer uma proposta para substituir todas as agências do Correio. Dá para a gente fazer isso aí em 20 minutos? Só essas 3 coisinhas aqui, tá? Imaginem
qual é a necessidade do cliente. Peraí. Qual é o objetivo e qual é o meu sistema? Oi, fala, Lara. Tem como o senhor falar especificamente certinho o que você quer? Então, olha só. Tem. É difícil. Eu tenho que perguntar para vocês se vocês entenderam. Os Correios em Santos vão fechar. Ok? E a nossa empresa vai substituir os Correios em Santos. Ok? E eu quero saber, para poder fazer uma proposta para o Correios de São Paulo, por exemplo, a sede é lá em São Paulo. Eu vou lá fazer uma visita, certo, Gabriel Salim? Eu vou lá na sede em São Paulo e vou fazer uma visita aos Correios. E a minha proposta vai ser para substituir os Correios aqui em Santos. Então, eu vou identificar as necessidades dos serviços ao cliente, ou seja, o que o Correio quer. Simula, tá, pessoal? Identifica aí mais ou menos o que o Correio quer. Aí depois, com base naquilo que eu identifiquei, eu vou definir os meus objetivos. Que nem está no slide que eu mandei para vocês. Eu vou definir os objetivos. E depois eu vou projetar o meu sistema de transporte. Ok? Entendido, Lara? Repete aí o que eu falei. Vou repetir tudo não, o senhor falou muita coisa. Até eu tô meio confusa agora. Eu vou tentar fazer. Peraí. Professora, Oi. Só por curiosidade, é para fazer especificamente do Correio ou foi só um exemplo? Não, é especificamente do Correio. Então, eu vou fechar agora para vocês não saírem navegando. Então, os Correios vão fechar em Santos. Tem mais 1 minuto aqui. Os Correios vão fechar em Santos. A nossa empresa vai substituir os Correios. A nossa empresa, a empresa do grupo de 4 alunos aí, vai substituir o Correio. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Uma visita à sede dos Correios para eu saber quais são as necessidades. Beleza? Eu identifiquei as necessidades. Mais ou menos vocês sabem o que o Correio faz. Estou pegando os Correios porque é bem simples. Depois que eu sei qual é a necessidade dos Correios, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir meus objetivos. Quais são os meus objetivos? Qual é o meu horário de trabalho? Quantas pessoas eu vou pôr? Mais ou menos isso. E depois eu faço o meu projeto do sistema. Eu vou precisar para uma grande mercadoria, uma caminhonete, para as cartas, uma bicicleta. Aí eu quero que vocês façam esse exercício. Tá? Nós estamos planejando um sistema... Essa pesquisa seria a Baixada Santista? Não, ou é só Santos? Santos. Só Santos. Tá? Repetindo, até o Zoom cair. Já estamos no último minuto. Correio de Santos vai fechar. Eu vou fazer uma visita nos Correios sede para identificar a necessidade dos Correios. Vou, com base nas necessidades, fazer os meus objetivos. Com base nos meus objetivos, eu traço o projeto de entrega. Ok? Vou dar 20 minutos para vocês. Não se preocupem, não.